Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar sobre o empreendedorismo. É nosso primeiro programa. Tô muito feliz por falar desse assunto que eu tanto amo, que eu tanto gosto. Falar do meio empresarial também, que eu acho super bacana. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre sair da inércia. O empreendedorismo, ele vem lá da infância, né? Desde criancinha, quando a gente tem aquelas atitudes diferentes, quando a gente quer inovar, quando a gente quer juntar as coisinhas, fazer aquela lojinha, vender pro avô, pra avó, faz a pulseirinha, faz a caixinha, vai lá e vende, ou então você tem uma ideia super bacana, você divide a equipe. Isso é o empreendedorismo, a ação. O empreendedor, ele nasce de uma necessidade. A gente enxerga uma necessidade, pode ser no trabalho ou pode ser na abertura de um novo negócio. Não significa dizer que o empreendedor é sempre aquela pessoa que abre um negócio. Eu vou contar um pouquinho agora sobre uma vivência. Eu trabalhei muitos anos em lojas de departamento e eu aprendi muito com isso. Só que chegou uma hora que eu queria mudar, que eu não queria mais, que eu queria algo diferente. Só que eu não sabia ao certo o que eu queria. E eu não sabia ao certo o que eu podia vir a ser. Como é importante eu falar assim, da importância que tem as pessoas que passam em nossas vidas, sabe? Eu tenho um amigo muito especial que eu dividi isso com ele, essa minha angústia, né? Porque quem trabalha em loja de departamento sabe muito bem que não existe sábado, domingo, feriado, dia de aniversário, não existe hora pra sair, não existe, só existe hora de chegar. Mas hora de sair não existe. Então, eu dividi com esse meu amigo essa minha angústia, que eu queria muito mudar, mas eu não sabia direito o que fazer. Nessa época eu já era formada em publicidade, já tinha pós-graduação em comunicação corporativa, mas eu não sabia ao certo o que eu gostava de fazer. E isso acontece. Então, ele me indicou para uma agência de publicidade para eu ser assessora de marketing. Aí eu cheguei lá, mostrei meu currículo para a moça que estava me entrevistando, uma moça do RH, e essa moça foi muito decisiva na minha vida, porque ela me deu um não bem grande. E eu transformei aquele não. Mas a angústia inicial foi maior ainda do que a angústia que eu tava vivendo. Deixa eu contar pra vocês como que foi. Eu fui falando pra ela, né, sobre as minhas experiências, o que eu já tinha feito. E o que eu queria ser. Eu queria trabalhar numa agência. Eu queria ainda descobrir o que eu gostava de fazer. Nessa época, eu acho que eu já tinha uns 24 anos, mais ou menos. 23, por aí. Uns 23 anos. Aí, ela virou pra mim e falou assim, olha, menina, com esse currículo que você tem, a única coisa que você vai poder ser é uma supervisora de loja. Gente, eu saí de lá tão triste, tão arrasada. Eu falei assim, não vai dar mais. Não vou conseguir mudar. E eu tão nova, né, e achava que não ia poder mudar. Aí eu falei assim, vou chegar em casa, vou pegar tudo que eu tenho no meu currículo, vou apagar tudo, vou fazer de conta que eu nunca fiz nada na vida, porque às vezes sem fazer nada na vida eu posso começar de uma maneira diferente. Só que eu passei a noite inteira pensando sobre isso. Eu falei, não, eu não posso fazer isso não, eu tenho experiência demais, eu vou conseguir. Só que isso depois de relutar bastante tempo, tá, gente? Aí, quando foi mais ou menos umas 3 horas da manhã, que eu não tinha dormido ainda, eu tive uma ideia. Eu falei assim, quer saber? Eu vou entrar numa empresa grande, como qualquer coisa. Pode até ser supervisora de loja, pode até ser vendedora, qualquer coisa, qualquer coisa. E eu vou crescer lá dentro. Aí eu falei assim, essa ideia é boa. Gostei. No dia seguinte, quando foi 10 horas da manhã, eu coloquei o meu currículo num site de emprego. E 1 hora da tarde uma empresa me chamou. E eu cheguei lá pra entrevista. Ou seja, no dia seguinte do não que eu tomei. Aí eu cheguei lá, a moça virou pra mim e falou assim, depois de eu falar minhas experiências, né? Ela virou pra mim e falou assim, nossa, encontrei a pessoa que eu tava esperando.
E eu estava indo para uma vaga de supervisor de vendas. E essa moça do RH, ela chama Fernanda, é uma pessoa que eu sou eternamente grata a ela, virou para mim e falou assim: mas o seu perfil é de trade marketing. Você é trade marketing. Aí eu, é mesmo? E me conta uma coisa, o que é isso? Que eu não faço a menor ideia do que é. E aí ela me explicou. Eu falei assim, menina do céu, você sabe que eu nasci pra isso e não sabia? Eu tenho que ser isso, essa vaga tem que ser minha. Aí ela virou pra mim e falou assim, tá bom, beleza, mas eu vou precisar de chamar a pessoa da empresa pra vir aqui te entrevistar. Porque lá era uma empresa de recrutamento e seleção. No dia seguinte, essa pessoa apareceu pra me entrevistar. Eram 3 entrevistados. Eu fui a segunda e ela não entrevistou o terceiro. E ela também, hoje é uma grande amiga minha, a Fran, que eu sou apaixonada também. São pessoas que mudam a nossa vida, que a gente tem que guardar e ter elas com muito carinho e rezar por elas todos os dias. E ela virou uma grande amiga mesmo. E pouco tempo depois eu perguntei pra ela, eu falei assim, Fran do céu, por que você me contratou? Eu queria tanto saber. E aí ela virou pra mim e falou assim, por causa do brilho do seu olho. Eu nunca vou esquecer isso. Então, às vezes a gente fica apegado às ideias, né, de regras, como tem que ser uma entrevista, como tem que ser isso, como tem que ser aquilo. E, na verdade, eu acho que a gente podia agir mais com o coração. Se eu tivesse apegado às formalidades, eu jamais poderia perguntar para a recrutadora o que é trade marketing. Ela ia falar assim, essa mulher é louca. Porque os outros entrevistados, eles já eram descolados em trade marketing, já faziam isso há muito tempo. E eu, ao menos, sabia o que era essa função. Eu queria deixar uma mensagem para todas as pessoas de RH, todas as pessoas formadas em RH, as pessoas que contratam. Olhem com um olhar, assim, carinhoso para as pessoas que vocês estão entrevistando. Às vezes, elas estão ali no desespero mesmo de querer um emprego. Mas vocês têm esse olhar e esse poder de direcionar. Como essa pessoa foi importante na minha vida? De me dar um caminho, de me dar uma luz. Eu não sabia por onde ir. E essa pessoa me ajudou demais. Olhem com muito carinho para essas pessoas que vocês estão entrevistando. Elas precisam de um direcionamento, elas precisam de uma atenção especial, sabe? E eu deixo aqui meu imenso agradecimento a essas 2 pessoas, que eu tenho inúmeras pessoas que transformaram a minha vida, sabe? Mas que me deram um grande direcionamento foram essas 2 pessoas, a Fran e a Fernanda. Muito obrigada, obrigada mesmo. A gente tem ainda muitas coisas para falar. Eu acho que essas dicas aí vão ser muito importantes para quem está precisando de uma ajuda mesmo, de um direcionamento, o que fazer. O empreendedor, ele não pode ter medo das críticas, porque as críticas vão aparecer, vão surgir, mas vai de você o que fazer com elas. Uma crítica que eu recebi transformou minha vida. Eu poderia muito bem abaixar a cabeça e continuar no mesmo caminho, mas eu preferi pensar diferente e agir com a cabeça nesse momento, né? E depois foi só coração. Mas a gente precisa do racional também, sabe? A gente precisa pensar racionalmente e agir com o coração. Eu falo muito sobre essa rede de apoio. A gente precisa de pessoas que apoiam a gente. E se a gente tá ali do lado de pessoas que não apoiam, às vezes, guarda então essa ideia para você e ache alguém que vai topar dividir, compartilhar essa ideia com você e construir uma mudança. Um beijo, fique com Deus e até a próxima!